Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom, acabou de realizar a manutenção da taxa Selic em 15%. Nesse vídeo eu quero debater com vocês até quando nós podemos ali presenciar uma taxa Selic elevada, quais as consequências nos nossos investimentos e também no nosso dia a dia. O que precisamos entender é que a taxa Selic é o principal instrumento de política monetária que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. Daí você já consegue chegar à seguinte conclusão. Bom, se estamos com uma taxa Selic em 15%, a maior taxa desde 2006, significa que a nossa inflação não está tão controlada assim. Se entrarmos no site do Investidor 10, conseguimos olhar a variação do IPCA nos últimos 12 meses. A inflação acumulada está em 5,35%. Daí você até pode pensar, bom, Bruna, 5,35% é uma inflação elevada? O Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro, estipula uma inflação meta para o Brasil de 3%, tendo uma tolerância de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo, ou seja, nós temos um IPCA máximo ali dentro do aceitável em 4,5%, sendo que o IPCA acumulado está em 5,35%, ou seja, acima do teto da meta. O que precisamos ter em mente é que o intuito do Banco Central, ao aumentar a taxa Selic, é desestimular a economia e encarecer o custo do dinheiro, até porque, se a Selic ela é a taxa referencial da economia, empréstimos, financiamentos ficam mais caros, ou seja, as pessoas tendem a contrair menos dívidas, consequentemente a consumir menos. E na outra ponta, olhando também mais para o lado dos empreendedores, pensa comigo, se você hoje fosse abrir um negócio e pudesse contar com uma rentabilidade sem risco de 15% ao ano, investindo no Tesouro Selic, investindo num CDB que rende 100% do CDI, ou seja, são títulos que acompanham as movimentações da taxa Selic. Se a Selic sobe, esse título rende mais, se a Selic cai, o título consequentemente rende menos. Você iria pensar duas vezes antes de cogitar a ideia de abrir o negócio, já que você consegue ter 15% sem risco. Para que você tomaria risco para abrir o seu próprio negócio? Ou seja, conseguimos perceber todo o efeito cascata que o aumento da Selic gera na economia para que ela seja desestimulada e assim, consequentemente, nós tenhamos a inflação sob controle. Só que não é tão simples assim. O Banco Central também não pode, de forma irresponsável, sair aumentando a taxa Selic. Ele precisa analisar todos os pontos para que ele consiga chegar na melhor conclusão dessa trajetória da Selic. Só para termos uma ideia, segundo estimativas do próprio Banco Central, a cada aumento de 1 ponto percentual na Selic, o custo da dívida bruta federal aumenta em 50 bilhões de reais, ou seja, o Banco Central precisa sim fazer o seu papel em subir a taxa de juros para controlar a inflação, mas na outra ponta nós também temos que ter o governo, no âmbito geral, também fazendo o seu papel, ou seja, controlando gastos, não gastando mais do que arrecada. Por quê? Se o país ele gasta muito mais do que arrecada, ele precisa continuar se endividando. Só que acabamos de ver que Selic mais alta aumenta o custo da dívida, a dívida do país aumenta, começa a virar uma bola de neve. Se a dívida começa a aumentar bastante, você aumenta o risco país, o capital estrangeiro tende a sair, dólar se valoriza frente ao real e, consequentemente, isso impacta a inflação. Ou seja, acaba que, por mais que o Banco Central esteja desempenhando o seu papel, se na outra ponta nós não tivermos também um governo fazendo a sua parte, mesmo que o Banco Central aumente a taxa de juros, pode ser que isso não gere nenhum resultado positivo. Como eu acabei de mencionar, para que o Banco Central ele possa tomar as melhores decisões, ele precisa analisar alguns aspectos. E eu separei alguns aqui para vocês. Ou seja, ele precisa analisar o núcleo da inflação e a difusão. O núcleo da inflação, basicamente, é nós pegarmos a inflação e analisarmos apenas os itens menos voláteis. Por quê? Certos itens, como, por exemplo, os combustíveis, se a gente passar por um certo conflito geopolítico e isso impactar o petróleo, isso impacta o preço do combustível. Então, nós temos certos choques temporários no preço dos combustíveis, e se o Banco Central analisar considerando esses choques, pode ser que ele não esteja tomando a melhor decisão. Então, ele tem que pegar a tendência da inflação. E para ele ter a percepção se a tendência da inflação é aumentar ou diminuir, ele precisa excluir esses itens mais voláteis. Além
disso, como eu acabei de mencionar ali, nós temos também a difusão, que é o quanto a inflação está espalhada pela economia, ou seja, a inflação ela está impactando um segmento específico ou ela está impactando vários segmentos de uma forma generalizada da economia. O Banco Central precisa analisar isso também para que ele possa tomar a melhor decisão. Além disso, nós temos a defasagem da política monetária, exatamente. Cada aumento que o Banco Central faz na taxa Selic, ela não é sentida na economia no dia seguinte. Pode demorar meses, existem estudos, inclusive, que mostram que esse impacto ele pode demorar a ser, de fato, sentido na economia de 3 meses até mesmo um ano. Então, às vezes, a Selic que o Banco Central mexeu há 6 meses atrás, nós só estamos vendo o resultado agora. Consequentemente, conseguimos perceber que o Banco Central ele fez essa manutenção da Selic em 15% justamente para dar tempo dele analisar quais impactos que todos os aumentos anteriores estarão sendo refletidos e sentidos na economia ao longo dos próximos meses, através da análise do núcleo da inflação e também da difusão. Só que o Brasil, ele não é uma ilha. O Banco Central também precisa analisar a condução dos juros americanos, exatamente. Será que a taxa de juros lá nos Estados Unidos vai se manter elevada? Vai passar por um ciclo de cortes? Isso pode sim impactar a decisão do Banco Central aqui, porque pensa comigo, se a taxa de juros lá nos Estados Unidos estiver muito elevada, você concorda que o estrangeiro vai preferir deixar o capital dele rendendo numa economia muito mais segura do que trazer o seu dinheiro para cá? Se os juros americanos se mantêm no patamar mais elevado, dificulta um pouco aqui o Brasil para que ele desça a taxa Selic. Por quê? Se a gente começa a descer a nossa taxa Selic, não fica tão atrativo para o investidor trazer dinheiro para cá. Nós precisamos manter esse diferencial de taxa de juros. Ou seja, se eventualmente os Estados Unidos passam por um ciclo de corte, isso pode sim ajudar o Banco Central a também tomar decisões, como, por exemplo, iniciar um ciclo de cortes aqui no Brasil. Bom, agora que eu já te mostrei muita coisa importante e relevante sobre a taxa Selic, vamos falar mais sobre os seus investimentos. Eu quero passar aqui para vocês nesse vídeo que muitas pessoas têm a percepção de que cada aumento, manutenção ou até mesmo diminuição da Selic impacta o seu investimento, enquanto na realidade não é. A Selic vigente, ela não tem muito impacto nos seus investimentos, porque o mercado ele está sempre olhando para o que vai acontecer daqui em diante. Então, se eventualmente a Selic cai e amanhã os seus investimentos sobem, não é necessariamente porque a Selic caiu, mas sim devido à percepção que o mercado tem do que vai acontecer daqui em diante. Então, o Banco Central, ele sempre divulga uma ata explicando ali o porquê que ele decidiu manter a Selic em 15%, quais são as suas percepções para daqui em diante, e é essa ata que o mercado analisa. Inclusive, nós temos uma curva chamada de curva de juros futuros. Então, eu abri aqui para vocês a curva dos juros futuros de 2030, que é basicamente qual é a média de juros que o mercado projeta de hoje até 2030. Nós conseguimos perceber que os juros projetados estão em 13,5%. Então, o mercado já está analisando que daqui em diante a tendência é que os juros fiquem nessa média, sendo que essa taxa de juros futura já chegou a 15%. Ou seja, quando esses juros futuros começam a subir muito, significa que o mercado está cogitando a hipótese que os juros se mantenham elevados por um período maior, ou seja, os ativos de renda variável acabam sofrendo. Agora, quando a percepção ela se inverte, essa expectativa ela começa a diminuir, vimos que a expectativa saiu de um juros de 15% para 13,5%. E isso já começa a influenciar nos nossos investimentos, porque o mercado enxerga, bom, a Selic, os juros daqui em diante, tendem a diminuir, tendem a entrar num ciclo de corte em determinado momento. Já irei me posicionar em renda variável, ou seja, essa é a explicação do porquê não podemos esperar a Selic efetivamente cair para nos posicionarmos em renda variável. Ainda provavelmente presenciaremos pelos próximos meses uma Selic num patamar elevado, então ainda assim quem tem renda fixa acaba se beneficiando de rendimentos mais altos, mas como eu mencionei, não espere a Selic cair para se posicionar em renda variável. Se você já tem conhecimento, se tem espaço na sua carteira de investimentos, escolha bons ativos e diversifique a sua carteira. E aproveite também renda fixa para os seus objetivos de curto prazo, médio ou até mesmo longo
prazo que você queira alocar em renda fixa. Existem muitas taxas interessantes, nós temos Tesouro IPCA+, de médio e longo prazo, pagando inflação mais 7% acima da inflação. Para quem deseja travar uma boa rentabilidade para o médio e longo prazo, ainda assim estamos no momento oportuno. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.